Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo. Meu nome é Nicole Keller Silva Rabelo, eu sou bolsista sob a orientação da professora Cláudia Martins Carneiro e eu vou apresentar os resultados do projeto de identificação de pessoas com útero na faixa etária-alvo não rastreadas pelo exame de Papa Nicolau no Sistema Único de Saúde no município de Ouro Preto, Minas Gerais. O CCU é o quarto tipo de câncer mais frequente em mulheres, com 604 mil novos casos registrados em 2021, e ele representa 6,5% dos cânceres em mulheres. E ele é prevenível por meio de rastreamento eficaz com redução significativa de mortalidade e incidência. Porém, no Brasil, esse rastreio ele é feito de modo oportunista. A OMS estabeleceu metas para reduzir em 40% os novos casos de CCU até 2050. As estratégias incluem 90% de cobertura de vacinação contra HPV, 70% das mulheres submetidas ao rastreamento entre 35 e 45 anos e 90% de tratamento das mulheres com lesões precursoras e câncer. E para isso é necessário a identificação, compilação e monitoramento de um sistema de saúde. O SUS-AB foi implementado pelo Ministério da Saúde para otimizar a coleta de dados da atenção básica, substituindo o CIAB, que existia desde 1994. Porém, ele enfrenta desafios na sua implementação, como a fragmentação dos sistemas e falha na coleta e uso dos dados. E essa melhoria e a consolidação ele é essencial no Brasil para a prevenção do CCU. O objetivo geral desse trabalho é qualificar o cadastramento da população-alvo para o exame de Papa Nicolau no sistema SUS no município de Ouro Preto. Como objetivo específico tem identificar e caracterizar as pessoas de 25 a 65 anos cadastradas no SUS e que não fizeram o exame nesses últimos 3 anos, e além disso, identificar essas inconsistências. Para a coleta de dados, foi extraída uma planilha de Excel do SUS filtrado pelo sexo feminino e idades entre 25 e 64 anos. No SUS foram analisadas inconsistências como registros duplos, faltas de dados, ausência de CPF ou cartão do SUS e feito um paralelo desses dados com o Siscam e com os relatórios das próprias UBS. Nesse gráfico, compara-se a população cadastrada no SUS com os dados do relatório de cada unidade básica de saúde. Então, pode ver que 16% de toda a população que está cadastrada na UBS não está cadastrada no SUS. Esse gráfico traz de forma mais esmiuçada o dado do gráfico anterior. Ele mostra por UBS a relação entre os relatórios de cada UBS e a população que de fato está cadastrada no SUS. A população que não está cadastrada no SUS de cada UBS é representada aqui em cinza, e pode observar que há uma variação significativa entre as UBS, indicando que há essa inconsistência no cadastro da população. Algumas UBS a gente pode ver que tem um cadastro bem atualizado, enquanto outras mostram uma cobertura abaixo do esperado, como é no caso aqui, dessa UBS 21, que tem 57%, e da UBS 1, que tem 49% dos cadastros que não estão em dia. Foi extraído a partir do SUS a quantidade de mulheres que estão ou não em dia com o Papa Nicolau. Em vermelho a gente tem as mulheres que não estão em dia por UBS e em verde a gente tem a quantidade de mulheres que estão em dia. Podemos notar que a maior parte das UBS, a porcentagem ela é bem maior das mulheres que não realizaram o rastreio. Mais da metade, na maioria das UBSs, elas não realizaram, o que indica que a gente precisa necessariamente melhorar o acompanhamento dessas populações. Nesse gráfico, a gente tem a média de faixa etária por UBS daquelas mulheres que realizaram ou não o rastreio. Em azul, a gente tem a taxa das mulheres que realizaram o rastreio e em vermelho, as mulheres que não realizaram o rastreio. E aqui, com isso, a gente pode observar que essas mulheres mais jovens, elas tendem a estar mais atualizadas com o exame, enquanto as mulheres mais velhas, especialmente acima dos 45 anos, elas têm uma maior taxa de não realização do rastreamento. Esse gráfico apresenta sobre a relação das inconsistências da população que não está em dia com o preventivo, ou seja, daquelas mulheres que não estão em dia com o preventivo, essa inconsistência se deve 49% à ausência do cartão nacional de saúde, do CNS, 43% à ausência de endereço e telefone, 4% da ausência do CNS e CPF, 4% da ausência do CNS, CPF e telefone e ou endereço, e 0% de registro duplicado. Esse gráfico traz de forma mais esmiuçada os dados do gráfico anterior, separando por UBS a relação da inconsistência da população que não está em dia com o preventivo. Nesse gráfico se compara a relação entre as mulheres que não estavam em dia de acordo com o SUS e os dados do Siscam. Dentro dos dados que foram obtidos pelo SUS, quando comparado no Siscam, 63% dessas mulheres de fato nunca fizeram rastreio, 21% dessas mulheres que não estão em dia, 21% já realizaram o exame pelo menos uma vez, e 16% estão em dia, o que indica que muitos desses exames não estão sendo registrados corretamente. Esse gráfico esmiuça o gráfico anterior e mostra por UBS aquela relação das mulheres que nunca fizeram rastreio, das mulheres que apenas não estão em dia e das mulheres que estão em dia, de acordo com o Siscam. Dentre todas as mulheres que fizeram pelo menos uma vez o exame de rastreio pelo Papa Nicolau e que não estão em dia, mostra-se que tem uma média de 5 anos mais ou menos que essas mulheres não fazem o exame. Ou seja, pode ser um reflexo da pandemia que ocorreu cerca de 5 anos atrás. E mostra também que essas mulheres elas estão há mais de 3 anos sem fazer o preventivo, o que representa um risco para a detecção precoce do câncer de colo de útero.
Por fim, esse gráfico detalha a população que apresenta histórico de exame alterado pelo Siscam e que não está em dia com preventivo. Isso é preocupante, pois indica que pessoas com histórico de alteração no exame, elas não estão sendo acolhidas e não estão tendo o acompanhamento necessário. Como podemos ver aqui na OBS 5, que tem 25 mulheres que têm algum histórico de alteração e não voltaram a realizar algum exame novamente, e na OBS 17, que tem 27 mulheres que apresentaram algum histórico e depois não voltaram para poder fazer o acompanhamento. Esse trabalho representa impactos para a sociedade, uma vez que o estudo contribui para a melhoria da saúde pública ao identificar falhas no rastreamento do câncer de colo de útero e o que ajuda a organizar melhor os cadastros no sistema de saúde. Isso facilita o planejamento de políticas mais eficazes e promove a conscientização sobre a importância do exame preventivo, o que pode reduzir significativamente a mortalidade e a morbidade. Além disso, a identificação precoce de lesões ajuda a reduzir os custos com o tratamento de câncer avançado, beneficiando o planejamento e o sistema de saúde. Para concluir o trabalho, foram encontradas diversas inconsistências nos cadastros de pessoas na faixa etária no alvo no sistema ESUS, além de incongruências da população cadastrada no ESUS e nas UBSs, destacando a necessidade de otimizar esse sistema para melhorar o rastreamento do câncer de colo de útero. O estudo reforça ainda a importância de investimento em sistemas de informação e políticas públicas contínuas para garantir um rastreamento mais eficaz e maior cobertura para a população. Gostaria de expressar, com imensa gratidão, a honra de fazer parte de um projeto tão significativo e singular. Primeiramente, meu mais profundo agradecimento à professora Cláudia Martins Carneiro por acreditar em mim e confiar na realização deste projeto. Sua visão e liderança foram essenciais. Agradeço de coração ao Daniel Silva e à Gisele Rezende, cuja orientação e apoio incansáveis me guiaram na realização desse projeto. Estendo minha gratidão à Universidade Federal de Ouro Preto, especialmente à Pró-Reitoria de Extensão, ao Projeto Ambar e ao LAPAC, que, com sua estrutura e equipe dedicada, tornaram tudo possível. Aos funcionários que nos apoiaram e trabalharam nos bastidores, meu muito obrigado. Por fim, reconheço e agradeço profundamente as agências e órgãos de apoio e fomento, sem os quais esse projeto não teria se concretizado.